Olá, a pergunta hoje é se eu indico o livro de Concórdia como uma fonte para a pessoa conhecer o que é o pensamento luterano. É uma boa ler o livro de Concórdia para entender a teologia luterana, o que a Igreja Luterana pensa? E eu vou dizer que sim, né? Eu só não o indico para todo mundo que me pede para conhecer a Igreja Luterana, o pensamento luterano, porque é uma leitura que exige esforço e me parece que exige alguma experiência já de leitura teológica. Não é um livro simples e sucinto. Então eu não quero assim dizer como se fosse algo a ser imposto, né? É o único caminho para conhecer o pensamento luterano. Não, mas é certamente um livro importantíssimo para nós. Eu vou dizer claramente, né, isso soa um pouco estranho para alguns e hoje as pessoas tendem a querer reagir muito rápido às afirmações e isso pode gerar discussões desnecessárias. Mas o livro de Concórdia é uma norma para nós, luteranos, né? E aí alguém vai perguntar assim, mas as escrituras não são únicas, não tem um espaço único? É claro que sim, né? E nós diferenciamos isso nos seguintes termos. Né? As nossas confissões, o livro de Concórdia é exatamente uma reunião das nossas confissões de fé do século XVI. As nossas confissões são normata, enquanto que as escrituras são normans. E isso se explica assim, né? As confissões são a norma, sim, a regra, que é regrada, né? A norma normatizada, enquanto as escrituras são a norma normatizante. As escrituras, é óbvio, então, elas estão no lugar acima. Elas ditam o que as confissões devem dizer. E as confissões, a partir das escrituras, expõem as escrituras. Elas não são a autoridade última, mas elas dependem das escrituras inteiramente. As escrituras têm essa autoridade acima de todos os escritos, de todas as afirmações, e concedem aos outros escritos a sua correção, o seu acerto. E por isso elas são essa norma que... Agora, por que normatiza, né? E por que então as confissões são uma norma também? Para a gente não ficar reinventando a roda e pensando toda vez de novo no que é que nós cremos, né? As confissões têm esse papel de gerarem unidade e de gerarem uma estabilidade no pensamento também da igreja, né? Agora, o que é o livro de Concórdia em si? Né? Por que ele é tão volumoso? Por que precisa de tanto texto? Essa aqui é uma edição, a edição que eu uso. Há outras duas edições, essa aqui é a chamada de... é a sexta edição, né? Mas alguns chamam de laranjinha, de forma carinhosa. É volumoso, né? Não é pouca coisa. E por que tantas palavras assim? Simplesmente para expor o pensamento e apresentar as escrituras de forma mais compreensível e organizada. O próprio texto do livro de Concórdia explica por que ele precisa ser assim, né? Ele começa dizendo que o prefácio, que a Confissão de Augsburgo era algo suficiente, né? Era algo bom, né? A partir das escrituras constituída, né? A Confissão de Augsburgo é constituída a partir das escrituras e traz uma confissão de fé que foi usada por diversos grupos no primeiro momento, que se espalhou por ali, diversas igrejas a abraçaram, e isso foi apresentado como muito bonito, né? Muito satisfatório, mas... né? Inclusive um parêntese, né? A Confissão de Augsburgo eu já acho que é bom que toda pessoa luterana conheça, se não de lê-la, mas pelo menos de conversar sobre ela, sobre cada um dos seus pontos, né? O meu caminho assim para apresentar a pessoa ao pensamento luterano, para ela poder inclusive se decidir se torna-se luterana ou não,
é conversar com a pessoa sobre a Confissão de Augsburgo. Em alguns casos, lendo-a completamente. Em outros casos, fazendo uma conversa a respeito de cada ponto, né? Mas é um percurso que me parece muito importante e que abarca o suficiente assim, para a pessoa pensar e entender cada um dos pontos. Então eu concordo, né, com essa afirmação que fazem sobre a Confissão de Augsburgo ser uma confissão excelente, mas eles vão contar para a gente aqui no prefácio também que nos anos seguintes, especialmente após a morte de Lutero, lá na década de 1540, né, surgiram controvérsias e deturpações do que era o pensamento exato de quem era adepto da Confissão de Augsburgo. Eles usam essa expressão, né, os adeptos da Confissão de Augsburgo. Então houve controvérsias, houve divergências ali, e foi preciso então sanar essas divergências com o tempo. Então é lá na década de 1570 que essa iniciativa vai tomar corpo. Inicialmente, teólogos começam a averiguar as controvérsias, as afirmações que destoavam do pretendido pela Confissão de Augsburgo, e começaram a tentar demonstrar pelas Escrituras qual era o pensamento correto a partir, o pensamento correto sobre cada ponto a partir das Escrituras. Daí que vai surgir a fórmula de concórdia, que procura justamente tratar de cada uma dessas controvérsias e deixá-las resolvidas, né? Isso é o plano, isso eles fazem com a intenção de que ficasse estabelecido ali naquele momento o que é ser realmente luterano, o que é ser adepto da Confissão de Augsburgo, qual é o pensamento correto sobre cada um dos pontos, e deixar também para a posteridade a coisa resolvida, né? Surgindo nova controvérsia semelhante àquela, ou a alguma daquelas, não precisaria novamente que um grupo pensasse a partir do zero, criasse os argumentos, voltasse, né? Não, já está conversado aquilo ali. Por isso o livro de Concórdia permanece importante para a gente, porque a partir da leitura, do entendimento, da adesão à Confissão de Augsburgo, ainda podem surgir controvérsias, ainda podem surgir desvios. Então nós temos um acerto, né? Limites estabelecidos do que é a interpretação correta, do que é o pensamento correto, e isso evita grandes problemas, né? Eu vou ler um trechinho do prefácio assim, só para deixar claro o tom do empreendimento, né? Diz assim: quando alguns teólogos piedosos, irênicos e eruditos perceberam tal coisa, viram bem que não havia melhor forma de enfrentar essas pérfidas calúnias e as controvérsias religiosas que dia a dia mais se alastravam do que explicar e decidir cabal e apropriadamente, com fundamento na palavra de Deus, as desavenças ocorridas com respeito a todos os artigos controvertidos, expor e rejeitar a doutrina falsa e fazer confissão genuína da verdade divina, porque se reduzissem ao silêncio os adversários mediante sólida fundamentação e se apresentasse aos corações simples e piedosos explanação e orientação corretas para que soubessem como situar-se em tal discórdia e futuramente ficassem preservados pela graça de Deus de doutrina falsa. Então, às vezes, quando alguém me pergunta, né, houve conversa semelhante assim há pouco tempo, e se eu for luterano e pensar assim, uma forma completamente diferente sobre tal assunto ou tal assunto? Não, né? Por isso eu digo não, nós temos uma valorização muito grande do que é o correto, do que é o estabelecido entre nós, né? Isso é ser confessional. Tá, mas o que tem no livro de Concórdia, além dessa tal fórmula de concórdia que resolve as controvérsias futuras? Resolveram também compilar outros textos que ajudavam a deixar a coisa bem assentada, né? Outros textos anteriores à fórmula de concórdia. Por isso nós começamos
já que pretendemos ser Igreja Católica, né, pretendemos ser não uma nova invenção do século XVI, mas a mesma Igreja, nós começamos com um símbolo apostólico, com um símbolo niceno e com um símbolo atanasiano, né? Eles estão aqui reunidos e nós estamos afirmando que concordamos com tudo que é dito nesses credos, né? Depois vem a Confissão de Augsburgo, obviamente porque é entendido como fundamento, um ponto de partida importante. A Confissão de Augsburgo, que é de 1530, né? Depois nós passamos à Apologia da Confissão de Augsburgo, da mesma época, né, do mesmo contexto, e é um texto bem mais volumoso, cuja leitura também é muito enriquecedora, mas um tanto mais difícil. A Confissão de Augsburgo é simples, né? A Confissão de Augsburgo é algo que eu indico para qualquer pessoa, né? Para algumas eu diria assim, é bom ler acompanhado, é bom ler com alguém explicando, conversando, mas qualquer pessoa, me parece, pode acessá-la. Depois nós temos os artigos de Smalcald, que são do final da década de 530, né, são de 1537, escritos por Lutero, né, o primeiro texto desses mencionados aqui que foi escrito por Lutero. Depois os artigos de Smalcald, o Tratado sobre o Poder e Primado do Papa, que é da pena de Philippe Melanchthon, né? Lembrando que a Apologia da Confissão de Augsburgo é de Melanchthon e também a redação final da Confissão de Augsburgo é de Philippe Melanchthon. E depois só que aparecem os catecismos, o Catecismo Menor e o Catecismo Maior de Lutero, que são do finalzinho ali da década de 20, né, de 1520. E por fim, sim, a Fórmula de Concórdia, né? Por fim, a Fórmula de Concórdia, aí terminamos o livro. Também é um texto bem mais volumoso, porque para resolver controvérsias intrincadas, você gasta uma certa quantidade de palavras e de argumentos, né? Mas algo interessante, muitas vezes o objetivo de muitas palavras e argumentos é que a gente não se perca em palavras e argumentos, é que a gente possa confessar aquilo que é simples, aquilo que é o mais próximo da simplicidade que é dita na palavra de Deus. Por exemplo, toda a controvérsia da Santa Ceia exige uma argumentação muito grande, mas o que eles querem não é que seja necessário ficar argumentando o tempo todo. O argumento só existe porque existe a oposição, mas o desejado é que nós possamos simplesmente repetir e crer nas palavras de Cristo, isto é, o meu corpo. Não é que haja um prazer e um interesse de ficarmos sempre discutindo o assunto. A discussão só existe como reação. O que existe como afirmação é uma simples confissão de fé. Nós confiamos nessas palavras assim como elas são entendidas do modo mais simples possível, isto é, o meu corpo. Ou seja, né, isso é um bom exemplo para dizer que o livro de Concórdia existe porque a gente precisa se precaver de discussões e argumentos externos que podem fazer com que pessoas e grupos inteiros e teólogos se desviem dessa confissão simples, que está refletida já no simples texto da Confissão de Augsburgo, que concorda com os simples textos dos símbolos ecumênicos, né, do Credo Apostólico, do Niceno Constantinopolitano e do Atanasiano. Não queremos dar passos muito além disso. Mas para quem é uma pessoa que entende de teologia, que já leu alguma coisa de teologia, que leu outras confissões e pode pensar assim, mas naquela ali há uma explicação mais inteira do assunto, eu gostaria que da parte luterana houvesse uma explicação também mais delongada, mais aprofundada. Para esse sim eu indico o livro de Concórdia e acho que pode ser uma leitura muito proveitosa, feita com paciência,
né? Não é o tipo de livro para deitar na cama e ler como se fosse um romance. É um livro para ler, grifar, ler com calma, pensar, e, se necessário, conversar com alguém que já tem mais tempo de leitura, né? Mais amadurecimento nessa leitura. Sim, isso sim. Em primeiro lugar, obviamente, as Escrituras e, tendo um conhecimento das Escrituras, vir para essa leitura aqui, até para ver como as Escrituras são evocadas e mobilizadas para fundamentar a doutrina e o pensamento, né? É isso. Tem uma edição nova do Livro de Concórdia que saiu este ano, né? A gente ainda está em 2022, saiu este ano, que é uma bela edição, né? Com uma capa mais bonita, com uma qualidade gráfica, me parece que mais bonita. Eu nunca toquei nessa edição ainda, eu não a tenho, mas para quem for adquirir, certamente vai adquirir a nova edição, que tem uma revisão avantajada da tradução, que faz a leitura ficar até mais fluida. Segundo me disseram, né? Eu não li ainda o texto como está, né? Eu não o adquiri. Eu tenho aqui essa edição que é de 2006 e tenho uma edição mais antiga da década de 80. A tradução foi feita em 1980, né? Foi concluída, me parece, em 1980. A tradução e as notas, né? Isso aqui é de um antigo teólogo da nossa igreja, já falecido, Arnaldo Schiller, e eu acho que ele deve ser lembrado, porque assim, as notas que aqui estão são muito boas. Ele fez um trabalho primoroso. Alguém pode falar assim, mas essa nota aqui não ficou tão legal. Eu acho ótimo, assim, né? Eu acho que foi um trabalho louvável, assim, um trabalho de muito esforço, e as notas que aqui estão ajudam muito no entendimento do texto e ajudam a evitar algumas afirmações equivocadas. Eu não sei como as notas estão na nova edição, né? Alguém me disse que foram preservadas, mas alguém também, eu não lembro quem, me disse que alguma nota não está mais, né? Eu gosto muito das notas, assim. Em alguns momentos tem, não sei se eu vou conseguir com essa iluminação aqui, mas você vê que isso tudo aqui é nota, né? O texto aqui está, isso aqui deve ser a Confissão de Augsburgo, a Confissão de Augsburgo. Então, assim, essas notas são enriquecedoras, certamente, e eu acho que o Arnaldo Schiller deve ser lembrado por isso, por esse trabalho, né? Curiosamente, eu conheci a esposa dele lá em Porto Alegre, em 2018, assim, na Comunidade da Cruz. O que mais? Para quem lê em inglês, né, para quem pode ler em inglês com tranquilidade, o Livro de Concórdia está disponível gratuitamente online, de forma legal, né? Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Você lê online, todos os textos, todos os artigos, gratuitamente. Quem pode adquirir o Livro de Concórdia, nova edição, me parece que é alguma coisa um pouco acima de R$100. Não é que seja caro, né, mas é porque tem um preço alto, porque é um texto volumoso que exige material, né, obviamente. E obviamente também há um pequeno frete por isso, né, porque é pesadinho. Tem muita coisa que poderia ser dita, né, que eu não disse, né, eu não me lembro de tudo que pode ser dito, mas eu acho que com isso eu respondo a pergunta, né, se é bom. Tem uma introduçãozinha ao Livro de Concórdia, publicada pela Sinodal, as Confissões Luteranas, que é muito boa. Eu não devia estar procurando agora para mostrar, porque eu deveria ter mostrado antes. Eu nem sei se ela está acessível aqui para mim. Mas aqui, acho que é isso aqui. Cadê alguma coisa? Isso aqui, essa introduçãozinha. Não, isso aqui não é isso. Parecia a capa, desculpa. Eu não vou desfazer o vídeo só por causa desse erro, não. Mas é um livro com uma capinha muito parecida com aquela. Achei. Agora sim. Aqui ele não tem nada a ver. É esse aqui, né? As Confissões Luteranas, Introdução. Esse livrinho é muito bacana também, para quem quiser conhecer a história das confissões, o porquê de cada coisa. Aqui tem uma síntese teológica de cada documento, o plano de fundo histórico, né? O plano de fundo histórico
é muito bom. Eu gostei desse livro. E ele era vendido lá na Sinodal a coisa de R$ 10, assim, né? Talvez online você encontre hoje, se ainda está sendo publicado, eu espero que sim, a coisa de R$ 15, né? Eu acho que vale a pena para quem quiser, né? Dar uma enriquecida na apreciação do livro de Concórdia, certamente. É isso, bênção de Deus e até a próxima.